Bem, ok, muito obrigado, Pedro, pela apresentação, pelas palavras. Queria muito agradecer à professora Mariana, à professora Zenaide, o convite que me foi feito de estar aqui junto com vocês. É um imenso prazer poder falar e falar um pouco da pesquisa que eu fiz sobre a Guerra dos Bárbaros, mas mais concretamente falar da Guerra dos Bárbaros, desse conjunto de acontecimentos no século XVII, início do século XVIII. Eu fiz uma apresentação, eu vou começar a apresentar uns slides, eu vou me apoiar em alguns deles e vou seguir a minha apresentação, mas eu queria, antes de mais nada, trazer esse agradecimento da gente poder estar junto, ainda que nesses tempos que nós vivemos assim virtualmente, através dessa plataforma, mas é uma oportunidade de estarmos próximos, pensando juntos, dialogando e mantendo viva essa energia do nosso fazer acadêmico, universitário, da produção do conhecimento. Foi muito bonita a apresentação das duas cantoras. Eu também agradeço a elas pela disposição de estarem aqui e compartilharem o trabalho delas conosco e a música. Também nos encanta, eu fico muito contente de estar aqui. Queria começar fazendo esse agradecimento. Eu vou fazer uma fala que eu preparei muitos slides, talvez eu acelere alguns deles, mas uma fala que aparentemente, pelo que eu preparei, talvez seja um pouco longa. Eu vou falar da Guerra dos Bárbaros, vou falar da historiografia, vou falar do contexto da Guerra dos Bárbaros e dos episódios principais, traçando um panorama, mas vocês todos fiquem muito à vontade de, em algum momento, se quiserem interromper ou fazer uma pergunta, ou se quiserem deixar também para o final, eu vou estar sempre à disposição para a gente conversar e eu explicar alguma coisa, se eu conseguir explicar, vocês fiquem à vontade, né? Eu vou começar mostrando esse slide que traz para vocês alguns textos. Eu selecionei aqui 8 trabalhos que desde o início do século XX vêm pensando e construindo uma narrativa, um discurso sobre a chamada Guerra dos Bárbaros. Desde o texto do Afonso Toné, que publicou originalmente na revista do Arquivo Municipal aqui de São Paulo, um longo artigo, é uma revista, e naquela época era um periódico que publicou um artigo de 330 páginas, como vocês podem ver. Na verdade, é um número inteiro da revista, é um livro que o Toné escreveu, desenvolvendo vários aspectos e trazendo muitos documentos e referências sobre o conjunto das guerras dos bárbaros, mas sempre do ponto de vista dos bandeirantes ou da atividade dos paulistas nas guerras. Esse texto acabou sendo incorporado à sua História Geral das Bandeiras Paulistas, e durante muito tempo foi essa perspectiva que marcou o interesse da historiografia pela Guerra dos Bárbaros, ou seja, tentar entendê-la, essas guerras, esse conjunto de conflitos, como parte da ação, da atividade dos chamados bandeirantes, desses paulistas sertanistas, a contrato da monarquia, que atuaram na região do Nordeste do Brasil, hoje o Nordeste do Brasil, à época o Norte do Estado do Brasil. A gente tem que sempre lembrar, eu sempre alerto meus alunos, o Estado do Brasil, como uma unidade administrativa, política, compunha um conjunto de capitanias que tinham um centro político, ordenador, que era a capitania da Bahia, que era uma capitania real, sede do governo geral. Mas o Estado do Brasil não compreendia todo o território da colonização portuguesa na América, já que o Maranhão e depois o Grão-Pará, Maranhão, vão constituir uma entidade administrativa, um território próprio, autônomo, né, em relação ao Estado do Brasil, com um governo próprio. Isso vai ser assim até a segunda metade do século XVIII, quando há uma unificação desse território colonial sob o comando do governo geral, agora já sediado no Rio de Janeiro, mas sempre atuando com uma perspectiva muito fragmentada das capitanias gerais, que serão futuramente no século XIX, base da redefinição das chamadas províncias do Brasil,
e com a República, os estados. A gente tem que estar muito atento a isso. Então, no fundo, a guerra, ela se dá, essa guerra dos bárbaros, nós vamos falar disso, sobretudo no espaço das chamadas capitanias do norte do estado do Brasil, né, que eram as capitanias da Bahia, que estavam ao centro, mas da Bahia para cima, ou seja, Pernambuco, e Paraíba, Itamaracá, Rio Grande, que ainda não era chamado Rio Grande do Norte, mas era Rio Grande, porque o Rio Grande do Sul ainda não havia sido criado, e depois Piauí e Ceará como capitanias que transitavam, às vezes como esfera de influência mais do Maranhão do que o próprio estado do Brasil. Bem, nesse primeiro momento, a Guerra dos Bárbaros desperta o interesse de uma historiografia tanto comprometida com a gesta, uma narrativa heróica da atividade desses bandeirantes aqui de São Paulo. Isso tem muito a ver com a construção de um mito do bandeirante, que é muito forte no estado de São Paulo, no contexto da República, logo após a Revolução de 30, a derrota na Revolução de 32 e a emergência de um projeto de construção de uma ideologia que legitimasse essa elite paulista, uma elite econômica, uma elite muito forte, muito rica, mas que havia perdido espaço político com a Revolução de 30 e com a derrota em 32, como se sabe. Então, é nesse sentido que o Toné trabalha. Não é o caso do Pedro Calmon. O Pedro Calmon introduz uma discussão sobre a Guerra dos Bárbaros na sua História da Casa da Torre, publicado em 39, e já o Câmara Cascudo também dedica alguns capítulos da sua História do Rio Grande do Norte, de 55, a estudar essa guerra, mas uma perspectiva muito menos comprometida com a defesa de uma ideologia bandeirante, paulista, mas sim comprometido com o desenrolar, o entender, a construção de uma narrativa, de uma história local. É a mesma perspectiva do Horácio de Almeida, ainda em 1977. O livro do John Heming, em 1978, é um livro muito importante, Red Gold, A Conquista dos Índios Brasileiros, depois foi traduzido pela editora daqui da Universidade de São Paulo, como Ouro Vermelho. É um livro dedicado, é um antropólogo que faz às vezes de historiador, pesquisa história, escreve esse livro, que é uma história da conquista dos indígenas no Brasil pelos portugueses, desde o século XVI até o século XVIII. E, na verdade, depois ele tem um outro livro sobre a fronteira amazônica e o século XIX. O John Heming faz uma história dos vários episódios das guerras contra os indígenas, as guerras de conquista, e faz assim uma narrativa, digamos, desses vários acontecimentos, incluindo a Guerra dos Bárbaros, como um capítulo específico, onde ele chama essa guerra de uma guerra que gira, a guerra em torno do gado, a guerra que gira em torno do controle desse território que vinha sendo ocupado pela expansão da pecuária. O Heming introduz essa dimensão importante da Guerra dos Bárbaros, na verdade, se caracterizar como um conjunto de conflitos levados a termo ao longo do século XVII, segunda metade do XVII, até o início do XVIII, em reação à expansão da pecuária. Novos trabalhos começaram a surgir nos anos 90, e aqui eu coloquei dois, estão em ordem invertida. O texto da Maria Idalina, que é a tese de mestrado, a dissertação de mestrado dela, lá em Pernambuco, sobre a Guerra dos Bárbaros, resistência indígena e conflitos, onde ela estuda, sobretudo, o episódio da Guerra do Açu. Eu vou falar dessa periodização da Guerra dos Bárbaros. E o Olavo de Medeiros, no Aconteceu na Capitania do Rio Grande, mas, na verdade, em vários outros artigos, ele escreveu. O Olavo é um historiador que escreveu uma obra com muitos textos isolados, artigos, e que alguns deles ele agrupou nesse volume, por exemplo, como Aconteceu na Capitania do Rio Grande. Ele era um professor no Rio Grande, um pesquisador no Rio Grande, nunca foi professor, um pesquisador muito autodidata, que construiu um caminho na pesquisa histórica, ele tinha uma carreira profissional à parte, e muito envolvido com o Instituto Histórico do Rio Grande, e ajudou muito na organização da documentação, na sua preservação, na divulgação dessa documentação e na sua publicação, e também
escreveu e publicou muitos textos de análise, de interpretação. Finalmente, quando eu me envolvi com o tema, nesses anos 90, começo dos anos 90, eu vinha de um mestrado que eu havia defendido na USP sobre a questão da escravidão africana no período holandês, em Pernambuco, e capitanias próximas, né, nesse Brasil holandês. Esse mestrado havia sido feito pensando as conexões entre o Brasil e a África, Brasil e Angola, sobretudo, nesse momento das conquistas holandesas, e logo me despertou o interesse, me instigou o fato de que, durante o período das guerras holandesas, era muito evidente a presença e o protagonismo de vários grupos indígenas atuando em ambos os lados do conflito. Alguns aliados dos portugueses, mas muitos aliados dos holandeses, das tropas da Companhia das Índias Ocidentais, e, em particular, no Rio Grande do Norte, o grupo dos indígenas Tairariú, como eram descritos pelos documentos holandeses, os índios do rei Janduí, ou os chamados Janduí, que no Rio Grande do Norte se destacavam como exímios guerreiros, bravos guerreiros, muito fortes e preparados, e que se tornaram aliados dos holandeses e foram muito decisivos nas guerras de conquista e depois mesmo nas guerras de resistência. Sendo relegado a eles no momento do acordo de entrega de Pernambuco aos portugueses, com o fim da Guerra da Restauração, em 1654, uma posição dentro do acordo de paz, em que eles seriam deixados livres no seu território, que era, sobretudo, na região da capitania do Rio Grande e no sertão de Pernambuco, mas, sobretudo, concentrado no Rio Grande, seriam deixados em paz, mesmo tendo lutado ao lado dos calvinistas, dos hereges, dos membros da Companhia das Índias. E esse acordo de paz, na verdade, esse protagonismo dos indígenas, despertou em mim o interesse de entender o que se passava logo após a expulsão dos holandeses. O que se assiste logo após a expulsão dos holandeses é um conjunto de conflitos, não inicialmente na capitania do Rio Grande, mas sobretudo na Bahia, onde se inicia uma série de guerras contra grupos indígenas no sertão, que começam a aparecer na documentação como a Guerra dos Bárbaros. Né? Havia essa historiografia que trabalhava com a Guerra dos Bárbaros, mas que trazia a Guerra dos Bárbaros para uma construção muito aproximada da ideia de uma confederação indígena, e que chamava essa guerra, com exceção do Horácio de Almeida, chamava essa guerra de uma confederação dos cariris, por vezes. O nome, às vezes, era utilizado. Eu vou discutir isso um pouco mais à frente. Né? Inicialmente, falar um pouco desse quadro, dessa região, e dos povos indígenas que ocupam essa região no momento da colonização já avançada, ou seja, um século depois da colonização. Vamos lembrar que a colonização do Brasil se inicia na década de 1530, com a criação do sistema das capitanias hereditárias. O Brasil, como esse vasto território americano que competia ao domínio português por conta do acordo feito entre Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas, Portugal decide efetivamente ocupar, valorizar, né, fazer uma produção e povoar esse território, ou seja, colonizar o território, quando ele cria um sistema de capitanias, dividindo o território em lotes, cedendo a particulares, que têm a obrigação de ocupar, fazer produção e incentivar o povoamento desse território. Entretanto, esse sistema de capitanias, que tem início em 1934, no caso de Pernambuco, com a vinda do Duarte Coelho, ele não é bem sucedido. Algumas capitanias são, no caso, sobretudo, a capitania de Pernambuco e São Vicente, mas outras são muito mal sucedidas. A da Bahia, o capitão Donatário foi até morto pelos indígenas, a resistência dos indígenas, mas há também desestruturação, desorganização, de modo que o governo geral é criado em 1548, se estabelece na Bahia em 1549, Tomé de Souza, com um projeto de criar uma cidade fortaleza,
uma cidade da onde emanasse uma coordenação do sistema de colonização. Essa colonização, que tem início, portanto, em meados do século XVI, mais efetivamente com a criação do governo geral, em 1549, um século depois, ela está consolidada, ela está presente, mas sobretudo no litoral, na região produtora de açúcar no litoral, não só açúcar, mas também alguns alimentos, já começa a se produzir numa escala maior também o tabaco, mas é uma colonização sobretudo presa no litoral, com exceção da vila de São Paulo, que havia sido criada no interior, ainda no tempo do Martim Afonso de Souza, no início do projeto da colonização das capitanias. Aqui é uma imagem do que é o Brasil, esse estado do Brasil, no início do século XVII. O que eu quero mostrar com essa imagem é sobre que é um mapa, uma cartografia feita, está no Atlas do Estado do Brasil, feita pelo João Teixeira, Albernaz. É uma representação que traz uma descrição do litoral do Brasil, que era a parte ocupada pelos portugueses, pela colonização, não todo o litoral. A gente tem que entender que a colonização é muito pontual, são alguns pontos do litoral, e a maior parte do território não é um território vazio, deserto, muito pelo contrário, é um território ocupado, povoado por indígenas. Indígenas carijós, indígenas tupiniquins, indígenas tapanazes, tupinambás, aimorés, guaianazes, caetés, como ele coloca aqui, descreve, situando esses nomes dos grupos indígenas em alguma região do vasto interior do território, que era desconhecido dos portugueses e começava a ser visitado no final do século XVI, com poucas expedições que arriscavam a penetração no sertão, sobretudo em busca de metais preciosos, riquezas, oportunidades, que do outro lado da América, nos Andes, se revelavam muito promissoras para os espanhóis. Os espanhóis haviam, em 1545, descoberto uma mina de prata inesgotável, praticamente, nos Andes, no Peru. Esse é um mapa do Brasil atual, mas só para a gente entender a região do sertão que nós estamos falando. Eu falei que o litoral é uma região de contato, é uma região de conquista e colonização, e a primeira etapa da colonização, nesses primeiros 100 anos, significou a fixação dos portugueses, significou a escravização dos indígenas, significou a conquista do território, significou o extermínio dos povos que ali habitavam. Muitos desses indígenas resistiram, alguns acabaram cedendo e colaborando com os portugueses, ou se submetendo e se tornando escravizados, como resultado da conquista das guerras, desde que em 1570 se estabeleceu por uma carta régia que as guerras contra os indígenas poderiam ser o fundamento legal da escravização dos indígenas, e desde 1570, com um breve período de contestação dessa política de escravização durante o governo pombalino, do governo Dom José, no Pombal, até 1831, os indígenas foram escravizados no Brasil. Não foram só africanos escravizados em África e trazidos para o Brasil, africanos e africanas. Foram indígenas escravizados no Brasil. Durante os 100 primeiros anos da colonização, os indígenas eram a imensa maioria dos escravos na montagem de toda a economia do açúcar. Os indígenas eram a maior parte dos trabalhadores em todos os engenhos da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande, de Itamaracá, de São Vicente. Eram os indígenas que trabalhavam nos engenhos. Só a partir da década de 1620, 1630, quando esse mapa foi desenhado, que os africanos começam a substituir os indígenas na predominância do trabalho dos engenhos. Os africanos começam a chegar no Brasil já no século XVI, escravizados, porque os portugueses já os escravizavam desde o século XV e traziam para as ilhas, a Ilha da Madeira, a Ilha de Cabo Verde, São Tomé, onde se produzia açúcar, as ilhas do Atlântico. Eles já vêm para o Brasil
desde o século XVI, mas em pouca quantidade. Eles vão ser a maioria dos trabalhadores dos engenhos, substituindo, portanto, completamente os trabalhadores indígenas escravizados nessa década de 1620, 1630. Isso quando a gente fala das regiões mais dinâmicas, mais ricas da economia colonial, Bahia, Pernambuco. No resto da economia colonial, os indígenas continuarão a ser escravizados, explorados, ao longo de todo o período da colonização até o início do século XIX. E mesmo na Bahia, e mesmo em Pernambuco. A escravização indígena nunca foi considerada ilegal nesse século inicial e no segundo século da colonização. Só em 1757, em 1758, para 57 para o Maranhão, 58 para o Brasil, que o reinado de Dom José resolveu, no Diretório Pombalino, estabelecer a proibição da escravização dos índios, que durou pouco tempo, durou algumas décadas. Em 1798, esse diretório foi abolido e a escravização voltou a ser considerada legal. E mesmo durante o período da atuação, do funcionamento do Diretório dos Índios, mesmo assim, mesmo ilegalmente, os índios continuavam sendo escravizados no Maranhão, no Ceará, no Piauí e na Bahia, né, em todos os cantos. Né. Isso é muito importante de frisar. A história indígena foi ganhando muita força no Brasil, sobretudo nos anos 80, junto com o crescimento do movimento dos indígenas, da luta dos indígenas para construir, no momento da redemocratização do Brasil, na Assembleia Nacional Constituinte, os direitos dos povos indígenas. A construção dos direitos dos povos indígenas foi um movimento que trouxe muita força para os estudos de história indígena, que inicialmente foram, inclusive, conduzidos por antropólogos, como a professora Manuela Carneiro da Cunha, e outros da Universidade de São Paulo, e de outros cantos, da Federal da Bahia, e de outros lugares, que, junto com o movimento indígena, se comprometeram com o resgate dessa história dos povos indígenas no processo da colonização. E os historiadores também começaram a se comprometer a partir dos anos 90. Então, como eu dizia, nos anos 90 havia um interesse muito grande, como há hoje, no estudo da história desses povos indígenas, a partir do seu protagonismo, né, de como que os indígenas atuaram na construção desse Brasil colônia e dessa sociedade colonial, mas também como lutaram contra a expansão dessa sociedade colonial e contra as formas de exploração que fundamentavam essa sociedade colonial. Esse é um mapa muito interessante, que mostra esse espaço, e o foco de interesse da nossa pesquisa é essa região do semiárido, que é a região da Caatinga, que é uma região de um sertão, como era conhecido à época, o sertão, portanto, em contraposição ao litoral, onde se concentrava, até meados do século XVII, a presença dos portugueses, que avançavam, a partir da expulsão dos holandeses em 1654, para esse sertão justamente. Avançavam com a atividade da pecuária, com a criação de gado, outras iniciativas também em busca de pedras preciosas, metais preciosos, ajudaram a percorrer esse sertão, algumas expedições foram organizadas, mas foi sobretudo a expansão da atividade da pecuária que deu um impulso para a presença dos portugueses nesse sertão, sobretudo a partir da expulsão dos holandeses em 1654. Eu vou acelerar, a gente não vai ter tempo para entender isso aqui, mas há um fundamento importante na reorganização da colonização portuguesa, com um maior interesse pelo Brasil e pelo Atlântico. Portugal, após a restauração em Portugal, em 1640, se volta para essa dimensão mais ocidental do seu império e busca valorizar a sua presença aqui na América, dado que já a maior parte dos rendimentos da monarquia vinham da produção açucareira que ao longo da segunda metade do século XVII entra em crise no Brasil, uma crise econômica, e que tem um reflexo político importante na política econômica, já que a monarquia portuguesa decide por estimular a penetração dos sertões, coisa que até 1650 era desestimulada.
né? A partir de 1650, a monarquia passa a estimular a busca de metais e pedras preciosas, mas também a presença constante de portugueses no sertão, o que dava-se nessa região da Caatinga, sobretudo com a atividade da pecuária, porque era a atividade possível de desenvolver nesse vasto território, onde o acesso às fontes de água reduziam o território, na verdade, à proximidade dos grandes rios ou dos rios mais perenes, e onde a presença portuguesa também nas longas distâncias, nos deslocamentos muito difíceis, era também muito mais rara, mas a presença era mais espaçada, né? Que é uma aproximação. Esse é um mapa que mostra os principais rios, digamos assim, e como já à época se mostrou, isso aparece já num texto, um documento da época, do Cultura e Opulência no Brasil, do padre Andreoni, reitor do Colégio da Bahia, que escreveu esse livro e o publicou com o pseudônimo de Antonil. O padre Andreoni descreve essa ocupação do sertão pelo gado e mostra que essa ocupação se deu a partir, sobretudo, de dois grandes movimentos. Um movimento originado de Salvador, da colonização da região mais densa de povoamento em torno da produção do açúcar, em Salvador e no seu recôncavo, em direção ao norte, percorrendo, sobretudo, as margens dos rios mais perenes e alcançando São Francisco, que era, nessa época, a divisão entre a capitania da Bahia e a capitania de Pernambuco, e ocupando até o meio do São Francisco esse território com fazendas de gado. Por outro lado, a chamada ocupação do sertão de fora, que, de alguma maneira, aproximava, a partir do núcleo mais denso de Pernambuco, né, capitania de Pernambuco, portanto, Olinda e Recife era o porto de Pernambuco nesse momento, em direção ao norte, as capitanias anexas do norte, né, Itamaracá e depois Rio Grande, mas mesmo depois Piauí e Ceará se aproximando do estado do Maranhão. Essa ideia de um sertão de dentro, de um sertão de fora, é muito importante para entender esses dois fluxos que, em grande medida, se encontram aqui no meio do São Francisco e, pouco a pouco, ao longo do século XVII, vão ocupando esse território, claro, ocupando de uma forma muito ainda superficial, colocando gado para ser criado nas margens desses rios, mas se confrontando, enfrentando os povos autóctonos que ali viviam, seja os povos que ali viviam há centenas de anos ou há milhares de anos, tradicionalmente, ou mesmo povos indígenas que lá passaram a viver a partir do primeiro contato, no século inicial da colonização, com as guerras muito ferozes que os portugueses moveram contra os indígenas que habitavam o litoral e que foram pouco a pouco sendo mortos, exterminados, né, ou escravizados, ou incluídos na política missionária de conversão forçada no regime missionário, foram sendo incluídos nesse espaço político do Império Português. Muitos dos indígenas que resistiram e foram mortos ou foram capturados, mas muitos perceberam que era melhor recuar para o sertão, assim como após a Guerra dos Bárbaros, nós vamos ver que muitos desses indígenas recuaram ainda mais. Recuaram mais para o oeste, mais ainda, até a Amazônia. Há um recuo dos povos originários que quando percebem a possibilidade de serem derrotados, exterminados ou escravizados. Esse é um ponto a considerar. Aqui é um outro desenho do Valandro Keating, mostrando um pouco num panorama, assim, esses espaços principais de ocupação das fazendas de gado, que foram muito estimuladas pela monarquia e que permitiram, aos poucos, a ocupação desse sertão. Eu queria, muito rapidamente, só mostrar o mapa etnohistórico do Curso Numen Daju. O Numen Daju é um antropólogo, nascido na Alemanha, mas que veio para o Brasil muito jovem e se compromete com os estudos dos povos indígenas, acaba vivendo entre alguns desses grupos
ele se rebatiza com o nome indígena e vai viver até 1945 estudando muitos desses povos. E ele teve um papel muito importante na construção da pesquisa etnográfica no Brasil e na construção desse documento, esse estudo, que é o mapa etnohistórico, que ele passou a vida construindo. Quando ele falece em 45, o mapa estava no Museu Nacional, numa parede, a partir dos desenhos dele, ele que foi desenhando esse mapa, e finalmente só nos anos de 1980 o mapa foi impresso nessa edição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é essa que a gente está vendo. Isso tem online, eu coloquei ali o link, depois vocês podem voltar e ver, para poderem baixar o mapa numa boa resolução. O mapa traz informações disponíveis até aquele momento, 45, o mapa poderia ser aperfeiçoado, é um projeto que a historiografia poderia, junto com os antropólogos e os povos indígenas, abraçar, né, de melhorar e aperfeiçoar esse mapa, ainda hoje, com técnicas de georreferenciamento, né, nós temos ferramentas muito poderosas, mas a gente tem que, para construir um mapa desse, ter um conhecimento muito profundo da documentação. Nós temos, a historiografia tem, ainda que muito fragmentado, o Numendaju tinha na cabeça dele um quadro geral. Cada referência documental que ele encontra de índios Tobojara na região do rio Paramirim, aqui, em 1594, é um documento que fala que nesse afluente de São Francisco havia esses índios, assim como os Paiaiás aparecem lá no início do rio Jacuípe, juntos com os Sapuiá, em 1657, e há um documento que fala deles em 1671. Isso aqui já no contexto da Guerra dos Bárbaros. Os Paiaiás, que também aparecem na região entre o rio Paraguaçu e o rio Jacuípe. São referências geográficas e documentais que situam no espaço-tempo a presença desses povos indígenas, os quais ele consegue recuperar o nome desses povos, que muitas vezes nós veremos ao longo da minha fala, eu chego lá, muitos desses povos nós não temos o registro do nome deles nos documentos históricos. Os documentos, sobretudo do período da guerra contra os bárbaros, acabam reduzindo esses povos indígenas a bárbaros, ou infiéis, ou inimigos, índios bravos, índios que devem ser destruídos, índios bárbaros. E, às vezes, os documentos, na maior parte das vezes, não traz o nome dos indígenas, sequer o nome que os portugueses atribuem àquele grupo indígena, ou nomes que, às vezes, são atribuídos, aparecem, por outros grupos indígenas. Nós não temos certeza se os Paiaiá se autodenominavam Paiaiá no século XVII, ou se eles assim eram chamados por um língua, um tradutor, algum indígena que estava na tropa dos paulistas, do Estevão Baião Parente, que os foram destruir. Nós não temos certeza. Né? É muito difícil a construção dessa imagem, mas o Curso Numendaju fez um esforço. Esse é um documento fundamental para a gente entender e mostrar, e eu tenho usado isso muito, mostrado para os alunos, que esse era um território ocupado, esse era um território nomeado. Os nomes não podem ser corretos, os nomes podem ser repensados, ou mesmo indecisos, a gente não sabe exatamente, por conta da pobreza da documentação que a gente tem para o período colonial, pelo desinteresse dos colonizadores em descrever esses povos, mas esses eram territórios ocupados, eram territórios vividos, eram territórios dos povos indígenas. A Guerra dos Bárbaros é uma guerra de conquista desse território, e é uma guerra de resistência dos indígenas na luta contra esses invasores portugueses. Né? Essa é uma imagem do livro, que acabou resultando da minha tese de doutorado. Eu terminei a tese em 97, defendi em 98 e só fui publicar o livro em 2002. A ideia era justamente mostrar esse movimento, né, de ocupação do sertão norte do estado do Brasil como um movimento que confrontou o colonizador com os povos indígenas que habitavam as regiões.
e esse espaço que havia sido destinado à criação do gado tem que ser conquistado. E após a expulsão dos holandeses, eu estou um pouco, eu sou um trecho do livro, houve uma acentuação desse movimento de expansão da pecuária e aqueles conflitos que eram muito limitados no sertão, né, não no litoral, mas vão se tornando cada vez mais frequentes, ao ponto que, a partir do ano de 1651, e um pouco mais à frente, começa a se constituir do ponto de vista da documentação portuguesa, uma consciência de uma conflagração geral dos povos do sertão, que os portugueses vão chamar de a Guerra dos Bárbaros, a guerra contra os bárbaros, a guerra que nós, portugueses, movemos contra os indígenas do sertão. Os ataques constantes de tapuias às fazendas, plantações e povoados resultavam numa série de expedições punitivas que mudariam a dinâmica futura da Guerra do Sertão. Os portugueses visualizavam essa resistência dos indígenas como um ataque dos indígenas ao território português. E daí a ideia, a imagem de bárbaros que teimam em invadir o Império Português, que é um império cristão, que é um império legitimamente possuído pelo rei de Portugal, e que agora era invadido por povos que teimavam em atacar as fazendas, em tomar as cabeças de gado, e mesmo na região aqui da Bahia, mais ao sul, na região de Cairu, Camamu, atacar as próprias vilas, como aconteceu em alguns momentos. Então, os portugueses criaram uma ideia de que era o seu império atacado por bárbaros que teimavam em invadir o território português, né? Entre os anos de 1651 e 1679, as guerras contra os tapuias, entre aspas, que assolavam, como aparece na documentação, o recôncavo baiano, serviram de campo de provas para novas estratégias que determinariam a forma do extermínio que seria praticado nos séculos vindouros. A partir do ano de 1687, os levantes dos tapuias ganharam radicalidade, em particular no sertão norte do então Estado do Brasil, isto é, em Pernambuco e suas anexas, sobretudo Rio Grande e até o Ceará. São as chamadas Guerras do Açu, que apesar de serem normalmente tomadas como a Guerra dos Bárbaros como um todo, pela bibliografia, a maior parte da bibliografia acaba chamando a Guerras do Açu, a partir de 87, como a Guerra dos Bárbaros. Eu preferi, no meu trabalho, incluir o ciclo das guerras no Recôncavo como parte das Guerras dos Bárbaros. E aí eu vou explicar isso no livro. Qual é a ideia? A ideia é mostrar que, do ponto de vista da documentação portuguesa, há uma unidade dos conflitos, sejam os conflitos vividos no Recôncavo, no sertão de dentro, no sertão da Bahia, até o Médio São Francisco, entre 1651 e 1679, digamos assim, que é o momento do primeiro ciclo de conflitos, e o ressurgimento da guerra no sertão do Rio Grande, inicialmente no Açu, mas depois de Pernambuco, e Piauí e Ceará, vai ser um outro ciclo da guerra, mas que os portugueses vão continuar chamando de a Guerra dos Bárbaros. Do ponto de vista dos portugueses e do núcleo coordenador dos esforços para liquidar os povos indígenas no sertão e controlar essa revolta, como os portugueses chamam, essa insurreição, essa rebelião dos indígenas do sertão, os portugueses estão lutando contra um único inimigo, que é o bárbaro. Mas do ponto de vista dos grupos indígenas, são centenas de diversos grupos indígenas que nós não conseguimos mapear, a documentação não nos permite mapear a especificidade de todos eles, mas de alguns deles a gente sabe. Os tapuias do Rio Grande do Norte eram tairairiús, índios vinculados a uma liderança janduí desde o período holandês. Então a gente sabe quem eles são, mas há paiacus também, há outros indígenas, tabajaras, há outros que estão participando. Na Bahia haviam centenas de grupos indígenas diversos, e cada um deles resiste de uma maneira, de uma determinada forma. Alguns provavelmente se aliaram, outros nem se aproximaram. Alguns se aliaram aos portugueses contra
os outros grupos indígenas, porque era muito comum esse tipo de construção de aliança. Alguns foram obrigados a lutar com os portugueses para manter a sua própria integridade. O recrutamento de guerreiros indígenas era frequente nesse momento, através de tecnologias de sequestro de familiares de aldeias inteiras que eram colocados como reféns em troca do trabalho tributário, digamos assim, de guerreiros indígenas. Então, há uma série de arranjos do ponto de vista dos indígenas. Do ponto de vista dos portugueses, é uma guerra só. É uma guerra contra o bárbaro. É uma guerra contra aqueles que ocupam o sertão e que resistem. E por isso que a historiografia acabou, de uma forma equivocada, identificando a Guerra dos Bárbaros como uma confederação, e no caso, colocando essa confederação sob o comando de uma etnia, que seriam os cariris. Bem, a verdade, quando se vê a documentação, muitos dos grupos cariri, que estavam sendo aldeados e missionados por capuchinhos e depois por jesuítas no Médio São Francisco, acabaram mesmo lutando ao lado dos portugueses contra os outros povos indígenas, porque eram guerreiros submissos ao regime missionário, e ou eles lutavam com os portugueses ou eles mesmos seriam considerados inimigos e seriam exterminados. Então, muitos guerreiros cariris acabaram engrossando as tropas portuguesas. Por que Cariri? Porque durante um bom tempo a historiografia, uma parte dela, acabou achando que todos os tapuias do sertão poderiam ser englobados na etnia Cariri. Cariri serviria aqui de um etnônimo que designaria todos os povos indígenas do sertão. Tapuias seriam falantes da língua Cariri, seriam pertencentes à cosmovisão Cariri, o que não é verdade, né? O que a gente sabe já desde o século XIX é que há uma multiplicidade de grupos indígenas no sertão, sendo o Cariri um deles, né? Mas a ideia de uma confederação dos cariris veio da leitura enviesada da historiografia já no século XIX, com uma projeção do que o Gonçalves de Magalhães fez no seu poema épico, que é a sua epopeia, A Confederação dos Tamoios, publicado em 1857, onde ele procura fazer um livro fundador da literatura brasileira, que é um poema em 10 cantos, emulando o Lusíadas do Camões, mas cujo tema é a luta dos indígenas tamoios do Rio de Janeiro contra o invasor português. Tamoios que teriam se confederado, se unido numa aliança militar, inclusive com os franceses, para resistir ao invasor português. Esse poema tem todo o sentido no contexto da construção do indianismo e da construção de um anti-lusitanismo que é fundamental para o surgimento de uma literatura brasileira, de uma cultura autônoma no Brasil, em contraste com a cultura portuguesa, lusitana. Mas estimulado não só pela monarquia, pelo Instituto Histórico e Geográfico, que havia sido criado antes. O Gonçalves de Magalhães era professor de História no Colégio Pedro II e também poeta, mas é um poema que, como todo poesia indianista do século XIX, acaba se constituindo, como já um colega nosso demonstrou num livro, uma poética do genocídio, uma poética que, no fundo, justifica o genocídio indígena, porque projeta um indígena imaginário num presente onde o indígena foi exterminado. O indígena da Confederação dos Tamoios é o Cunhambebe, é o Aimbiré, que são grandes heróis do século XVI, mas que foram todos mortos. Mortos para que surgisse um Brasil católico, branco, europeu, que é o Brasil onde ele vive, Magalhães, que é a cidade do Rio de Janeiro. O poema, entretanto, traz um equívoco histórico e historiográfico, porque ele constrói a ideia de que os indígenas haviam se confederado numa estrutura política, que é uma federação, uma aliança militar e política, para lutar contra o inimigo português. Quando a Guerra dos Tamoios, que de fato aconteceu, a guerra contra os Tamoios, foi uma guerra como todas as guerras indígenas, uma guerra contra várias tribos desorganizadas. Houve algumas alianças indígenas, é claro, mas os indígenas nunca conseguiram constituir, durante todo o período colonial, uma grande aliança para a luta contra os portugueses. A única exceção são as guerras guaraníticas,
mas aí isso se dá num contexto, inclusive, ali da fronteira, são indígenas que estavam missionados no espaço espanhol e que são incorporados à força, e é uma guerra, de fato, diferente, a Guerra Guaranítica, no século XVIII, mas durante todo o período da colonização, os indígenas pouco conseguiram se confederar, se aliar, né? Ainda mais uma grande confederação, como eles querem imaginar, a confederação que seria essa dos Cariris. Já o Câmara Cascudo, lá em meados do século XX, havia, digamos assim, apagado essa ideia, mostrando que, do ponto de vista dos indígenas, não houve um plano comum, não houve unidade de chefia. Tribos combateram aliadas ou isoladas, mas outras regiões estavam quietas e acordavam para a morte quando o fogo se apagava onde começara. Então, é a ideia de que é um conflito muito fragmentado, mas que, do ponto de vista português, é um conflito unido, né? Porque são eles, portugueses, movendo uma guerra contra quem eles consideram bárbaros invasores do seu império. Essa dimensão da consciência portuguesa é muito importante para a gente entender a construção da estratégia da guerra. Por quê? Porque aqui são... eu vou adiantar esses slides, que eu quero chegar mais à frente. Aqui seria para falar um pouco dessa polaridade tupi-tapuia, que domina e que se constrói na consciência portuguesa. A ideia de que os portugueses vão ver os indígenas nessa região do sertão, sobretudo, divididos em dois grandes grupos que são tupis mais próximos, porque falantes de tupis, mas porque, historicamente, nos últimos 100 anos, mais próximos da catequese, foram atraídos, envolvidos no processo da catequese, porque eram os indígenas que habitavam, sobretudo, o litoral, e os indígenas do sertão se definindo como tapuias, que é um nome tupi para designar o outro, o inimigo ou o bárbaro. O nome tapuia não designa um etnônimo indígena, mas sim é uma construção, a partir da língua tupi, para designar o bárbaro, o outro. A guerra dos bárbaros é a guerra contra o tapuia. Mesmo que esse tapuia fosse falante do tupi. E esse tapuia, na verdade, ele é falante do cariri, ele é falante do tupi, ele é tairariú, ele é paiacu. Ele é uma diversidade, mas ele está sendo empacotado nessa generalização pelos portugueses como o tapuia, o inimigo. Isso é muito importante na construção da estratégia dos portugueses, porque eles vão construindo a ideia de que essa nação dos tapuias é um muro que o demônio construiu no sertão. Estou lendo um trecho de um documento do final do século XVII, que impediria a entrada dos pregadores evangélicos, em que os mais gentios da América, no sertão, onde os mais gentios vivem aldeados em seus territórios, de suas sementes e lavouras, com própria disposição para a recepção do evangelho e serem instruídos na doutrina da fé. É a ideia de que essa nação dos tapuias foi sempre o inimigo comum e adversário de todas as outras nações da América, como um lobo entre ovelhas, com a mesma sede insaciável de lhe tragar e beber o sangue, como um inimigo comum e como horrível monstro da natureza humana, um tapuia corpo nu, couros e cabelos tostados pelas injúrias do tempo, habitador das brenhas, companheiro das selvas, das feras, tragador da gente humana, armador de ciladas, um selvagem, enfim, cruel, desumano, portanto, um inimigo. E contra ele deveriam ser movido uma guerra, deveriam condená-los ao perpétuo cativeiro. Mais do que isso, né? Nós vamos ver no desenvolvimento das guerras, isso aqui seria um documento que eu mostraria para vocês, pegando um exemplo. Piauí, nessa região de colonização, ali, Rio Canindé, Gurgueia, o interior do Piauí, um documento de 1697, há uma descrição de todos os tapuias que têm guerra com os moradores numa determinada freguesia, que é a freguesia de Nossa Senhora da Vitória, ali na região do interior do Piauí, né? Nós temos uma lista de 36 etnônimos indígenas: aroaquises, carapotangas, aroquanguiras,
Precatis, Acuruás, Beiçudos, Bocoiremas, e cada um mora no riacho que entra no Rio Parnaíba. O outro grupo aranhês são aqueles que moram no Rio Parnaíba. Os corerás moram num riacho que se mete no mesmo rio. Já os macamuçus moram lá no Moni, enquanto os anaçus e os alongás moram com os caboclos na Serra da Guapaba. Todos esses 36 grupos indígenas descritos num único documento estão em guerra contra os portugueses numa única freguesia. Essa era a realidade da diversidade humana e social, cultural dessa região. Os portugueses, em guerra contra todos esses 36, nos seus documentos, vão resumir isso a tapuias bravos com quem nós lutamos. Muitos dos documentos vão falar da destruição das tribos dos bárbaros nesta região, na região, as guerras movidas contra os indígenas aí na região da Serra do Orobó, na Bahia. O capitão eu tenho um documento que diz: o capitão Laço esteve com a sua tropa, conseguimos dizimar 11 aldeias dos índios bárbaros. Quem são esses indígenas? Nós não sabemos. Eu tenho um documento dizendo só que 11 aldeias foram dizimadas. Que indígenas são esses? Que língua eles falavam? Qual era a sua visão de mundo? O que eles imaginavam? O que eles faziam? O que eles pensavam? Nós não sabemos. E a documentação não nos ajudará a pensar isso, porque é uma documentação muito portuguesa, muito desinteressada nessa descrição. É uma documentação ou é muito administrativa, muito burocrática, ou, na verdade, é uma documentação claramente desinteressada. Diferentemente, durante o período holandês, a documentação é um pouco mais rica. São raros os documentos, como esse relato do Padre Carvalho aqui no caso do Piauí. Então, voltando ao conjunto das guerras. No meu doutorado, o que eu percebi era a necessidade de estruturar uma narrativa das guerras que nós não tínhamos. As guerras estavam sendo ou descritas só as guerras do Açu, ou elas eram imersas na ideia de uma confederação geral dos cariris, que era um engano contra os portugueses, ou elas eram descritas do ponto de vista dos vários episódios da atuação dos bandeirantes, por exemplo, que era o caso do Toné. Não havia uma narrativa consolidada do conjunto dos conflitos das guerras dos bárbaros. Então, o meu trabalho foi, sobretudo, um trabalho de procurar em toda a documentação que eu consegui encontrar em Portugal. Eu estava com uma bolsa sanduíche e tive essa oportunidade. Na época não havia projeto resgate, não havia digitalização, não havia sequer notebook. A gente era tudo no caderninho e tal. Tinha microfilme, eu consegui microfilmar alguns documentos ao que cabia no meu orçamento de estudante, com bolsa do CNPq, num país com hiperinflação, então vocês imaginam como é que era. Mas lá fora, de alguma maneira, a gente ainda estava protegido, porque a bolsa era indexada né, não tinha nem euro, né, em francos. Eu passei um tempo na França, depois em escudos lá em Portugal. Mas às vezes ficava 3, 4 meses sem receber a bolsa, era assim. Então, o pouco que eu consegui microfilmar, eu microfilmei para trazer para São Paulo, e a maior parte da leitura se fazia lá no arquivo, o que também é muito bom. A digitalização dos documentos é incrível, é um grande apoio para a pesquisa historiográfica, estimulou muito os estudos e tem permitido uma ampliação enorme da investigação, né, do conhecimento do nosso passado, mas ela não pode substituir o contato com a documentação original, com os arquivos, porque nem toda a documentação foi digitalizada, nem toda a digitalização é bem feita, nem todo o processo de digitalização está fundado, aliás, muito pelo contrário, numa descrição, num inventário preciso da documentação disponível. Então, o historiador tem que cavocar dentro do arquivo, tem que abrir as latas, abrir as caixas, os maços de papel e procurar os documentos. O que eu encontrei de documentos sobre as guerras me permitiu, aos poucos, construir um panorama dos conjuntos dos conflitos, como dizia o Câmara Cascundo, esses conflitos dispersos, e agrupá-los em dois grandes movimentos. A guerra no Recôncavo, entre 51 e 79, e a guerra no Açu. Ligando os dois movimentos, a atuação do governo geral, porque quem lidera o processo da guerra
quem é protagonista, coordenador, é o governo geral. O governo geral na Bahia não só coordena as atividades de guerra contra os indígenas no sertão, mas financia, promove, legitima, cria as forças, as jornadas, os grupos de capitães, as entradas, as bandeiras. E a partir de 1657, com o Francisco Barreto, que veio de Pernambuco, governador de Pernambuco, depois da reconquista de Pernambuco, ele é agraciado com o cargo de governador-geral do Brasil, e ele traz uma ideia importante, que vai ser fundamental, que é a contratação de sertanistas de São Paulo, dado que durante os primeiros 5 anos da guerra contra os índios no sertão, todas as expedições enviadas para o sertão da Bahia, essa é uma representação interessante de um pedacinho de um mapa holandês, é um desenho da pena do Frans Post, que está gravada num mapinha holandês, que mostra os índios brasileiros na caçada, caçando o gado, né? Que é um pouco uma estrutura de como que eu fui organizando o primeiro conjunto de guerras, as guerras no Recôncavo. Então, um primeiro momento que vai de 51 a 56, são 3 expedições organizadas pelo governo geral, a do Diogo Serpa, a do Adorno, a do Lasso, todas elas muito mal sucedidas, porque as tropas adentram no sertão, são tropas mal equipadas e despreparadas para a luta na Caatinga, inclusive despreparadas para lutar contra indígenas que não só conhecem o território e habitam e sobrevivem no território, mas como organizam emboscadas e liquidam a presença portuguesa. Os portugueses não conseguem penetrar no sertão. Daí que vai surgir a ideia, em 1657 já, e é firmado só em 58 o primeiro contrato, de chamar os paulistas, habitantes de São Paulo, nessa vila no sertão, a única vila constituída no sertão do espaço colonial no primeiro século da colonização, criado em 1554, porque a partir de então a monarquia estabelece uma política de limitar a presença dos portugueses no sertão, só depois de 1650 que vai estimular, e agora tem à sua disposição esses paulistas, que é uma gente especializada em viver no sertão, em capturar indígenas e escravizá-los, conhece língua de vários grupos indígenas, sobretudo o tupi, e sabe lutar como os indígenas lutam. Incorporaram muito da cultura, da arte da guerra, da tecnologia indígena. Então, se percebe da sua utilidade para serem colocados no teatro da guerra no Recôncavo. São contratados o Calheiros, o Aguiar, o Camargo, gente aqui do sertão de São Paulo, vão para lá, mas são também mal sucedidos. Só a partir do segundo contrato, em 1671, que o grupo do Baião Parente e do Arzão vão ser bem-sucedidos. Entre uma coisa e outra, as guerras que são as primeiras entradas, que vão até 56, no período que vão de 57 a 59, estão destinadas mais da região do Orobó, lutam contra os Paiaiás e os Tupins. As guerras do Aporá e no sertão do Paraguaçu dominam nesse período que vai de 69 a 73, onde 2 coisas importantes acontecem. Uma é a contratação dos paulistas, que vão ser bem-sucedidos, né, o Baião Parente e o Arzão, e, na verdade, esse período se inaugura com a Mesa Grande, que é um momento decisivo da guerra. O governo geral convoca uma reunião, a chamada Mesa Grande, na relação da Bahia, que era o Tribunal Superior da Justiça, digamos assim, criado na Bahia em 1652, e dessa mesa participam os principais das ordens religiosas, dos jesuítas, dos carmelitas, oratorianos, então todos os missionários responsáveis pela missionação, mas, além disso, os principais líderes militares da ocupação portuguesa, da colonização portuguesa, o governador-geral e os principais magistrados, por uma grande discussão sobre o que fazer diante da incapacidade portuguesa de fazer a guerra contra os indígenas do sertão. Como lidar com essa guerra que os bárbaros nos movem? E uma decisão tomada, que é muito importante na Mesa Grande, é a decisão
que é a proposta do governador Alexandre de Souza Freire, que é definir uma guerra justa contínua contra os bárbaros do sertão. Essa guerra justa, até então, era uma guerra que só poderia ser decretada caso a caso. O rei havia autorizado, na lei de 1570, depois em 1611, que fossem declaradas guerras justas contra os indígenas. A guerra tinha que se justificar. Então, uma guerra contra os paiaiás é justificável. Havia um estudo para isso e é uma decisão de que essa guerra era justa. Tem toda uma questão teológica, de fundamentação jurídica, para construir isso. E a partir de 1669, se define de uma maneira genérica que toda a guerra contra os indígenas do sertão é justa, porque todos os indígenas do sertão são tapuias, bárbaros, inimigos da fé, portanto, constituem aquele muro que o demônio colocou no sertão para impedir a expansão da fé. Esse é um ponto de radicalização da guerra. O que nós percebemos a partir daí é que a guerra, que era uma guerra justa, do ponto de vista português, e que poderia resultar na captura de escravos, vai se transformando numa guerra de extermínio. Isso eu procurei mostrar no meu trabalho, no meu doutorado. Não há um documento preciso onde o rei ordena: a partir de agora, a guerra contra os indígenas não mais será para capturar escravizados, mas será uma guerra para exterminá-los, porque nem assim, nem se falava assim. Mas quando os paulistas são contratados, por exemplo, em 1671, se estabeleceu que eles teriam, como a guerra era justa, direito de escravizar os indígenas. E são escravizados. Eles são muito bem sucedidos na guerra deles, destroem muitas, dezenas de aldeias no sertão da Bahia e voltam para a Cachoeira com milhares de escravizados. São algo como 1.800 escravizados, segundo a documentação. E querem trazer esses escravizados para, estão em Cachoeira, querem trazer para a Bahia, para o Porto, para vender os escravos. O que o governador diz? O governador diz a eles: não, nós não queremos esses escravos aqui. Se vocês quiserem levar eles lá para São Paulo, levem. Aqui na Bahia nós não precisamos mais, porque os escravos estão vindo de África. Esses indígenas que vocês capturaram, se vocês querem eles como escravos, tentem vender vocês em algum outro lugar, e não aqui na Bahia. Né? O resultado é que esses indígenas foram mortos. A maior parte deles morreu de fome, porque os paulistas, então, não sabiam o que fazer. Não iam colocar eles num navio e trazer para Santos, São Vicente, e subir a serra e trazer eles para São Paulo, para plantar, para trabalhar nas suas fazendas. Então, eles foram simplesmente deixados, foram degolados, muitos foram mortos. A partir desse momento, a gente começa a perceber que o governo geral constitui alguns grupos de militares, como o grupo do Agostinho Pereira e outros, já com ordens explícitas para matar os indígenas. Então, tem uma carta do governador dizendo: olha, eu nomeio você, você vai lá lutar contra os indígenas, isso já tem no Tomé Dias Lasso, para liquidar com esses bárbaros. Não me traga escravos, liquide todos, degole todos, os grandes e as mulheres e as crianças. Essa determinação de que uma guerra passa a ser uma guerra de extermínio se dá nesse contexto das guerras do Recôncavo, que é o primeiro ciclo. Essas guerras vão até 1679, quando nós temos uma carta do então governador, Roque Barreto, comunicando à monarquia, em janeiro de 79, que os índios estavam em paz, ou seja, que havia sido pacificado o sertão da Bahia. Ele comunica isso ao governador. A Guerra do Recôncavo prepara os portugueses para o segundo ciclo das guerras, a partir de 1687, na região do Rio Grande do Norte, quando se inicia uma rebelião, sobretudo inicialmente na região do Açu, mas em outros lugares, Apodi, Jaguaribe, lugares ocupados com fazendas de gado, sobretudo de pessoas, os proprietários eram sobretudo pernambucanos, colonizadores de Pernambuco, digamos assim, é uma zona de fronteira de expansão da colonização portuguesa, de Pernambuco, pernambucana, e que vão sofrer um enorme revés no começo do ano de 1687, quando muitos indígenas da etnia Tairá-Iriú, são indígenas não tupis, tapuias, portanto, são indígenas
que haviam se aliado com os holandeses durante as guerras holandesas, haviam sido perdoados no tratado, como eu falei no início da minha fala, logo após a expulsão dos holandeses em 54, mas que se rebelam agora e enfrentam os portugueses e liquidam a presença portuguesa no sertão. Muitos portugueses e fazendeiros, poucos que conseguem, recuam em direção à cidade do Natal e mandam uma carta ao governador de Pernambuco comunicando que todo o sertão havia sido controlado pelos indígenas que perseguiam os portugueses e que tudo estaria perdido, todas as capitanias seriam perdidas do controle das forças portuguesas e que era preciso enviar tropas. Então há um pedido de ajuda. Eles são os índios Tairariu, segundo a representação do pintor holandês Eekhout. Aqui é a dança deles, e aqui são os índios. E aqui um pouco o esquema dos principais movimentos da chamada Guerra do Açu. O que é interessante é que o governo imediatamente declara a Guerra do Açu como uma guerra justa. A guerra no sertão de Pernambuco, ela é chamada também como uma guerra justa, sobretudo está no Rio Grande concentrada a guerra. O governo mobiliza tropas em Pernambuco inicialmente para tentar atacar esses indígenas e conter a rebelião, como se chama, indígena, esse levante geral dos tapuias do Rio Grande, como aparece também na documentação. Mas o governo geral vai adotar algumas estratégias aprendidas no primeiro ciclo, né? A contratação de paulistas, a definição de uma guerra total de extermínio, não uma guerra de captura de escravizados, porque a dinâmica é outra do que foi no primeiro século da colonização. Se trata de uma guerra que busca o controle do território e o extermínio dos habitantes originais desse território. É o que a gente chama, modernamente, uma guerra de limpeza do território, né? E isso que já se caracteriza muito claramente a partir das primeiras atuações das tropas que são enviadas. O Matias Cardoso é chamado para fazer parte das forças, assim como o Domingos Jorge Velho, que havia sido contratado pelo governo de Pernambuco em 1688 para liquidar o Quilombo dos Palmares. Sabedor o governador de Pernambuco de como os paulistas eram bons de luta no sertão, porque ele sabia isso das guerras que os paulistas tinham movido no recôncavo baiano contra os indígenas, o governador de Pernambuco tinha decidido contratar uma tropa de paulistas para destruir o Quilombo dos Palmares. Mas, diante da emergência da guerra indígena no norte, ou seja, no Rio Grande, o governo geral manda uma carta ao Domingos Jorge Velho e diz: meu velho, você aí desista da Guerra dos Palmares por enquanto e vá lá lutar contra os indígenas no norte, que é o que ele vai fazer, e assim fará até 1690, quando ele vai ser mandado de volta para os Palmares e depois vai destruir o Quilombo dos Palmares em 1694, o Domingos Jorge Velho. As guerras dos Palmares e as guerras do Açu, elas caminham muito juntas, né? Os episódios dos dois conflitos, ao norte de Pernambuco, ao sul de Pernambuco. A guerra avança de uma maneira muito diferente da Guerra do Recôncavo, porque já há um aprendizado das forças portuguesas de como atuar no sertão, utilizando paulistas, e em 1692, o rei dos Janduís, como é chamado, a liderança das tribos janduís, das 22 tribos aliadas janduís, aceita assinar um tratado de paz, depois de enviar uma embaixada à cidade da Bahia, com alguns representantes. Os janduís assinam um tratado de paz. Esse tratado esse documento, é um documento que foi encaminhado a Portugal, é um documento muito interessante, que conta todos os tópicos do que seria essa sujeição desses janduís a outros tratados de paz no contexto da Guerra do Açu, que se sucedem, e essas vitórias portuguesas não resultam numa
num arrefecimento da guerra. A guerra continua. Essas vitórias, esses tratados de paz, que são tratados de rendição de alguns grupos indígenas, entretanto, não param o processo de extermínio da guerra genocida dos portugueses contra os indígenas no norte. Sobretudo, a partir de 1694, se estabelece um debate que confronta duas propostas. De um lado, a proposta, digamos, mais dos pernambucanos, dos habitantes de Natal e de Pernambuco, que querem que a guerra vire apenas uma guerra defensiva, enquanto que na Bahia, o governo geral, muito estimulado pela proposta do Bernardo Vieira Ravasco, que era o irmão do padre Antônio Vieira, secretário do governo da Bahia, e de vários outros que estavam em torno dele, que propõe a continuação da guerra ofensiva contra os indígenas. Então, nesse momento, há dois partidos, digamos assim, nas guerras. Há um grupo que quer que a guerra fique defensiva, que se crie um cordão de aldeias no sertão, é a proposta da Câmara de Natal, para proteger os lugares de povoamento com o gado. Então, seria criado um cordão de aldeias missionadas no sertão, enquanto que o governo geral, com apoio dos jesuítas, e no caso do irmão do Antônio Vieira, vai defender a ideia da continuidade da guerra, através da formalização dos contratos com os paulistas, com a criação de um terço, ou seja, um regimento de tropa regular de paulistas para atuar no sertão. Esse terço é autorizado a sua criação em março de 1695, e ele vai ser comandado, o mestre de campo desse terço, que vai ser nomeado depois, é o Manuel Álvares de Moraes Navarro, que era o braço direito do Domingos Jorge Velho no tempo das guerras contra os Palmares. Ele que atuou nos Palmares vai ser o líder do terço dos paulistas atuando no sertão de Pernambuco para o extermínio dos indígenas. O terço dos paulistas é uma estrutura formal militar portuguesa, subordinada não ao governo de Pernambuco, mas ao governo da Bahia, recebendo soldo da Bahia para andar pelos sertões do norte, matando índios. Esse é o papel do terço dos paulistas. Né? O terço começa a atuar só em 1698 e vai atuar ininterruptamente até 1716. Aí no meu livro, tento contar um pouco a história da atuação desse terço, dado que a gente tem... eu estou chegando perto do final, gente, já sei que eu já falei muito, mas a gente tem no Rio Grande do Norte, no Instituto Histórico e Geográfico, preservado alguns documentos muito importantes para entender a estrutura do terço e o funcionamento do terço. Entre eles, esse documento que é o livro do escrivão do terço. O terço é o nome que se dava ao regimento na época, né? Do terço dos paulistas, do mestre de campo Manuel Álvares de Moraes Navarro. É um conjunto de documentos. Quando eu estive lá, nos anos 90, o Olavo Medeiros me ajudou muito, porque ele conhecia bem a documentação estava lá no Instituto Histórico, um tanto quanto espalhada. Para vocês terem uma ideia, essa documentação do livro está agora na caixa 34, eu não sei se mudou. Esse é um problema. Quando eu escrevi o meu livro, a nomenclatura dos arquivos era uma, hoje já mudou tudo. Então, algumas coisas não se acham, não sei exatamente. Mas muitas dessas folhas estavam soltas pelo arquivo. Eu e o Olavo ficamos uma semana procurando uma folha ali, outra aqui. Olha, tinha mais 10 folhas nessa outra caixa, tem mais 5 aqui. Conseguimos juntar folhas que nos permitiram descrever a estrutura desse terço. Né? Consegui informações de mais de 200 e tantos soldados, porque é um livro onde o escrivão assentava o nome do soldado. João da Silva, índio. Ele virou soldado no dia tal do tal, recebendo soldo tal. E deixou de ser soldado no dia tal do tal, motivo da baixa. Morreu, motivo da baixa. Deu baixa, fugiu, sumiu, abandonou. Então, era possível fazer um estudo do terço dos paulistas sobre vários aspectos. Eu tentei, tem um capítulo inteiro do meu trabalho que é dedicado a entender isso. Esse quadro é muito interessante, mostra que o terço dos paulistas era formado
a sua maioria, por indígenas. Né? 54% do terço dos 213 soldados que nós temos uma declaração de qual grupo étnico eles participam, só 23% deles eram brancos, europeus, porque aparecem descritos como alvos, e os outros eram indígenas. Né? Muitos aparecem como mestiços, quase 14%, e 9% pretos. Né? Aqui uma imagem do período holandês, mostrando nessa gravura, na saída aqui do Rio Grande, de um aldeamento no Rio Grande, de uma tropa holandesa, soldados com uma artilharia, né, com carabinas ou escopetas, seguidos por indígenas com arco e flecha. Né? As tropas eram muito compostas assim. Aqui, por exemplo, é uma informação sobre o motivo das baixas. 82 das 129 registros que eu tenho o motivo das baixas, 63% diz que abandonaram, fugiram. Né? É muito interessante. Aqui são os custos também, então dá para discutir todo o custo dessa operação militar, que era muito alto, o custo era muito alto. Isso daqui significa que o regimento, esse terço, consumia por mês 544 mil réis. Isso era muito dinheiro. Vamos imaginar, para vocês terem uma ideia de comparação, a capitania do Rio Grande inteira arrecadava em dízimo na época 4 contos de réis, 4 milhões. 4 meses de salário desses soldados. Era muito caro a manutenção do terço. E o terço, por sua vez, era muito violento. Né? Então, há várias denúncias da violência desse terço. Isso me permitiu capturar alguns desses episódios, como o do 4 de agosto de 1699. A documentação, como eu disse, eu estou terminando, é muito falha, muito pouca descritiva, desinteressada na descrição das batalhas, das guerras e tudo. Mas, por exemplo, no caso da atuação do terço, como havia uma contraposição à presença desses paulistas, porque os moradores de origem pernambucana, que eram contrários à presença de uma tropa a mando da Bahia, do governo geral, atuando no seu território, e que era uma tropa muito cara, muito arrogante e muito perigosa, porque eram pessoas muito violentas, e que tomavam tudo o que precisavam, começa a surgir muitas denúncias de que, por onde essas tropas andavam, elas não estavam protegendo os fazendeiros, os vaqueiros, as fazendas de gado, mas estavam consumindo todo o gado, consumindo todos os recursos da região, em busca de uma guerra contínua contra os indígenas, que eles, pernambucanos, queriam dizer que já estava resolvida, que era um assunto deles, que era um assunto local, que não era mais necessário. Então eu estudei no último capítulo do meu livro um conflito que surge entre as tropas paulistas contra os moradores colonizadores de origem pernambucana nessa região do Rio Grande, do Piauí, do sertão, chamado Sertão de Pernambuco. Um dos episódios foi o massacre do dia 4 de agosto de 1699. O que a gente sabe desse massacre? Porque no dia 4 de agosto, o Manuel Alves de Moraes Navarro, acompanhado dos seus capitães, saiu do seu arraial no Rio Açu, ele tinha um acampamento na beira do Rio Açu, penetrou com 130 soldados, infantes, armados, infantaria dele, e 250 tapuias aliados dele, da nação dos Janduís, daqueles Tairarius que tinham perdido a guerra e tinham se rendido muitos anos antes. E foram em direção a uma aldeia na ribeira do rio Jaguaribe, né, tanto quanto ali ao oeste, para encontrar uma aldeia de índios paiacus. Entretanto, esses paiacus, cujo chefe chamava-se Matias Peca, eram aldeados desde 1697, já 2 anos, portanto, por um padre missionário oratoriano de Pernambuco, o João da Costa. Então eram indígenas que estavam sendo catequizados. Então não havia motivo de levar tropas para guerreá-los. Não, ele não vai lá guerreá-los. Ele vai em paz. E aí ele é recebido, então há uma festa, um momento de acolhimento da tropa dos paulistas,
Só que a gente sabe, através da documentação, que num determinado momento da festa, digamos assim, ele dá um sinal e as suas tropas disparam contra os indígenas e começam a perseguir todos aqueles indígenas paiacus. E vão trucidar os paiacus. Né? Os registros falam em algo como 400 mortos. Mas por que, se pergunta o padre João da Costa, você matou índios que eu estou cristianizando, que estão aldeados pacificamente? Ele, Manuel Alves, diz, eu os matei porque eles estavam tramando contra mim. Eles estavam, na verdade, preparando uma emboscada, porque eles estariam amando do então capitão mor do Rio Grande do Norte, estou chamando aqui para facilitar do Norte, Bernardo Vieira de Mello, personagem importante da Guerra dos Palmares, um pernambucano que lutou na Guerra dos Palmares, que conhecia o Manuel Alves de Moraes Navarro, e que havia, inclusive, brigado com o Domingos Jorge Velho e o Manuel Alves, já uma velha inimizade do tempo das Guerras dos Palmares, que alguns anos depois reaparece aqui. Essas lutas colocam os indígenas no meio da briga entre esses grupos de portugueses, e essas guerras resultam no massacre dos indígenas. Por que a gente sabe disso? Porque ele foi denunciado. O padre João da Costa vai até o Recife e diz, olha, eu estava na minha aldeia com os paiacus e chegou o louco do paulista e matou todo mundo. Isso não pode. E aí isso vira um processo, o paulista é denunciado, isso chega até a rainha, que vai pedir que o paulista seja condenado. Isso vira uma guerra religiosa também, porque o bispo de Pernambuco excomunga o paulista, enquanto que o bispo da Bahia excomunga os pernambucanos. Porque os paulistas, o capelão da tropa dos paulistas é um jesuíta da Bahia. Então há uma dimensão de briga religiosa, briga de facções. É muito interessante esse momento para entender como que a guerra indígena derivou para um conflito de interesses locais e que coloca os indígenas como uma população a ser sacrificada em função desses interesses. As guerras continuam até o momento que o paulista vai ser condenado, ele deveria estar preso. Há uma denúncia interessante em 1701, depois que ele é condenado, de que ele não deveria, ele teria que ficar preso na sua casa em Salvador, em Recife, na Olinda, mas há uma denúncia ao Conselho Ultramarino de que ele é visto andando pelas ruas e que ele não está preso coisa nenhuma, tal. Esse paulista, o Manuel Alves, acaba se estabelecendo em Olinda, ao norte de Olinda, ganha uma terra grande, compra e constitui um engenho de açúcar, que é atualmente o município de Paulista, uma cidade ao norte de Olinda. Dá o nome pelo engenho do Paulista, que era a terra dele, Manuel Alves. Esses caras ficam atuando no sertão de Pernambuco até 1716, quando o terço é desfeito, os seus documentos são guardados no Forte dos Reis Magos, e lá ficam até o século XIX, quando são transferidos para o Instituto Histórico e Geográfico, no Rio Grande do Norte. Isso significa que as guerras contra os índios terminaram? Não. Significa que a Guerra dos Bárbaros terminou? Sim. A Guerra dos Bárbaros, tal como aparece na documentação, ela arrefeceu, ela diminuiu, mas as guerras indígenas continuam. Mas continuam de acordo com essa nova lógica impressa pela Guerra dos Bárbaros. Guerras de extermínio, guerras que vão continuar durante todo o processo da ocupação, agora não só do sertão, da Amazônia, estamos no século XVIII, no século XIX, no século XX, mesmo no século XXI. Né? As guerras continuam. Né? Mas esse conjunto, de alguma maneira, se encerra um pouco com o fim do grupo dos paulistas e, na verdade, já no início do século XVIII, por volta de 1740, 50, alguns portugueses ilustrados começam a criticar esse período das guerras intensas do século XIX até o início do século XX, falando do custo alto para a própria colonização portuguesa, que começa a se pensar de uma outra maneira, na medida que o resultado da guerra foi o despovoamento do território, né? O extermínio dos povos levou o despovoamento desse território,
ou pelo extermínio, ou também, às vezes, porque muitos dos grupos indígenas recuaram ainda mais, quando eu falei no começo. Esse documento, que é o Roteiro do Maranhão a Goiás, pela capitania do Piauí, provavelmente escrito pelo João Pereira Caldas, que foi governador, traz no seu parágrafo 8 uma observação sobre a entrega que os ditos capitães, estou lendo aqui, estou terminando, não faziam de países vazios do mais precioso, que eram os índios assassinados pelas suas sanguinolentas bandeiras, e o passo que com elas nos franqueavam para sermos testemunhas dos miseráveis restos das referidas nações, todos indo cheios de temor das mais violentas atrocidades, bem longe de merecerem honradas recompensas. Só podiam servir de convincentes provas para que fossem tratados como inimigos do Estado, uns tão indignos e tão bárbaros conquistadores. Ele está dizendo que inimigos do Estado são os próprios portugueses que exterminaram os indígenas, porque eles são indignos e bárbaros conquistadores. É interessante que ele inverte aqui. Bárbaro, na verdade, fomos nós portugueses. Por quê? Segue ele no parágrafo. Esses bárbaros portugueses que me antecederam extinguiram muitas nações que viviam a fazer, que viriam a fazer uma grande parte do mesmo Estado, e das quais hoje até falta o mesmo nome. Ele está se queixando de que ele é governador de um território vazio, um território que não é mais povoado. Por quê? Porque foram exterminados os indígenas por bárbaros conquistadores que me antecederam. É muito interessante já discutir a própria consciência na época da violência dessa guerra indígena. Não que isso levasse os portugueses a diminuir o ímpeto das guerras indígenas, mas de alguma maneira isso está construindo a ideia do diretório e a ideia da proibição da escravização dos índios, que é um momento, na ilustração portuguesa, na reforma portuguesa, de tentar reformar e reformular o estatuto do seu império, mas que, na verdade, a gente sabe que volta tudo atrás no final do século XVIII, e o século XIX é um século de contínua guerra dos bárbaros conquistadores contra os então legítimos povos autóctonos desses territórios, né? Então eu termino só falando isso. Desculpa ter falado muito, mas estou aberto aqui para ouvir perguntas e reações de vocês.